E aí, gente, beleza? Hoje eu tô aqui para a gente falar sobre o governo do Juscelino Kubitschek, popularmente conhecido como JK ou Presidente Bossa Nova, o presidente que pretendeu colocar o país definitivamente na trilha do desenvolvimento e da modernidade. Então, se liga aí. As eleições de 1955 foram as mais disputadas entre as 4 eleições que ocorreram nesse período entre 1945 e 1964. 3 razões foram responsáveis por isso. Em primeiro lugar, o próprio suicídio de Vargas, que gerou um grande temor entre os setores antigetulistas de uma nova candidatura getulista que pudesse manobrar a opinião pública e sair vencedora das eleições. Esse temor era agravado pelo fato de que JK tinha na sua chapa presidencial como vice-presidente João Goulart, popularmente conhecido como Jango, que havia feito parte do governo de Getúlio e tinha sido um dos pivôs de uma das várias crises que ocorreram no governo de Getúlio e que vão culminar no seu suicídio em agosto de 54. Na ocasião da ratificação da aliança entre PSD, partido de Juscelino, e o PTB, partido de João Goulart, Luiz Carlos Prestes, líder do proscrito Partido Comunista, declarou uma intenção de realizar uma aliança entre comunistas e PTBistas. Pouco depois, o PCB ele vincula o manifesto eleitoral declarando apoio à chapa JK-Jango. Isso pegou extremamente mal entre os meios militares, principalmente, e o general Henrique Lott, que depois vai se tornar ministro da guerra de JK, declarou publicamente o seu desprezo por esse apoio. Com isso, JK teve que vir a público negar essa aproximação entre ele e os comunistas. Em segundo lugar, os setores oposicionistas a Vargas, junto com os militares, entenderam que aquele era o momento de lançar uma candidatura conservadora que conseguisse extirpar definitivamente o populismo da história brasileira. Em terceiro lugar, como fator para transformar essas eleições de 55 em eleições extremamente acirradas, foi o fato das dissidências partidárias que ocorreram nos 3 maiores partidos, PSD, UDN e PTB, e que fizeram pela primeira vez o PSD intervir nos diretórios partidários de Pernambuco e Rio Grande do Sul para impor a sua disciplina. A tribuna de imprensa, o Jornal de Lacerda, havia divulgado em agosto de 53 uma suposta carta de Juan Domingos Perón a João Goulart pretendendo implantar uma república sindicalista no Brasil. Essa carta ficou conhecida como Carta Brandi, em alusão a um deputado argentino que supostamente havia escrito essa carta. O seu nome era Antônio Jesus Brandi e, além dessa carta especificar que se pretendia criar uma república sindicalista no Brasil, havia também a denúncia de que havia contrabando de armas da Argentina para o Brasil. Foi aberto um inquérito policial militar para averiguar a veracidade dessa carta e dessas informações e foi concluído finalmente que a carta era falsa. Mais uma vez, Lacerda se aproximava de um golpismo. Então, nessas eleições de 1955, além da chapa encabeçada por JK e Jango, fruto da união entre PSD e PTB, havia à extrema-direita o candidato Plínio Salgado, aquele mesmo dos integralistas, na centro-direita a UDN, com o seu candidato Juarez Távora, e por fim o populismo urbano aparecia com o nome de Adhemar de Barros, aquele que havia dado apoio a Vargas na campanha presidencial de 1950. Em 3 de outubro de 1955, JK foi eleito presidente com pouco mais de 33% dos votos, o percentual mais baixo a eleger um presidente até aquele momento. Mais uma vez, a UDN assume o seu perfil golpista e, nas vésperas da eleição presidencial, tenta emplacar uma emenda constitucional que estabelecia que, em caso de nenhum candidato assumir a maioria absoluta dos votos, a eleição presidencial seria transferida para a Câmara dos Deputados. E por fim, ocorre a posse dos eleitos em 31 de janeiro de 1956. Durante o período democrático, que vigorou entre 1945 e 1964,
Juscelino vai ser o único presidente que vai conseguir concluir o mandato estabelecido pela Constituição. A política econômica de Juscelino, centrada no plano de metas, recebeu amplo apoio do Congresso e também dos setores militares. Mesmo assim, em determinados momentos do seu governo, especialmente no final, JK teve que conviver com a instabilidade política. O lema Desenvolvimento e Ordem, adotado por JK já nos primeiros dias do seu governo, agradou em cheio aos militares. Ao mesmo tempo em que atendeu antigas reivindicações das Forças Armadas, como melhores salários e modernização dos equipamentos, JK também escolheu militares para ocupar cargos em empresas estratégicas como a Petrobras e o Conselho Nacional do Petróleo. Mas isso não significa que JK não tenha enfrentado problemas com os setores militares. Mesmo contando com amplo apoio do Exército, JK enfrentou oposição de setores da Aeronáutica e da Marinha. Nesse sentido, duas revoltas importantes nos setores militares ocorreram com a revolta de Jacareacanga e a revolta de Aragarças. No Congresso, como já era de se esperar, o grande opositor a JK foi a UDN, que por meio do Jornal de Lacerda, Tribuna da Imprensa, procurava minar o governo JK. No campo econômico, o ideal desenvolvimentista de JK ficou expresso nos 30 objetivos que foram agrupados no chamado Plano de Metas. De última hora surgiu a 31ª meta, que era justamente a construção de Brasília e a substituição da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília. Milhares de trabalhadores, especialmente da região Nordeste, afluíram para Brasília, formando verdadeiros exércitos, os chamados candangos. Na verdade, esse plano de metas era uma amplificação do que JK já havia feito como governador de Minas entre 51 e 55, estabelecendo principalmente o binômio energia e transportes como setores estratégicos e que deveriam receber a maior parte dos investimentos. A premissa do plano de metas era romper com os gargalos da economia brasileira, com os obstáculos que impediam o seu crescimento. A ideia é que investimentos em um determinado setor se refletissem também em outros setores. Então, essas metas deveriam trabalhar juntas entre si. Por exemplo, no plano de mecanização da agricultura, era fundamental que se desenvolvesse a fabricação de tratores, expressa, por exemplo, na meta relacionada à indústria automobilística. Para muitos intelectuais, o Brasil só superaria a barreira do subdesenvolvimento a partir da industrialização, e deveria ser para esses intelectuais uma industrialização de cunho nacionalista, considerada a única capaz de levar o Brasil à independência e trazer a soberania. Apesar de muitos intelectuais defenderem uma indústria nacionalista, esse não foi o projeto político que prevaleceu na ideia desenvolvimentista de JK, mas sim uma união ao capital estrangeiro. Contudo, é inegável que durante o governo do JK houve um amplo apoio aos setores nacionais, aos empresários nacionais, facilitando os investimentos do capital nacional. Além disso, pode-se perceber também o plano de que o Estado continuasse, assim como já havia sido inaugurado no período do Vargas, como planejador. E nesse sentido, a criação da SUDENE vinha para buscar romper as desigualdades regionais que existiam no país. O plano de meta mencionava 5 setores básicos da economia, com submetas cada um, para os quais os investimentos públicos e privados deveriam ser canalizados. Os setores que mais receberam recursos, num total de 93%, foram os setores de energia, transporte e indústrias de base. Os outros 2 setores, alimentação e educação, não se encontravam no rol das prioridades do governo JK. Vale ressaltar que a construção de Brasília não se encontrava em nenhum desses 5 setores. Essa série de metas previstas no plano de metas de JK eram muito audaciosas, mas de modo geral a maior parte delas foi cumprida nesse período do seu governo, entre 1956 e 1961. Por exemplo, as indústrias de base aumentaram 100% no país nesse período. Essa estratégia de desenvolvimento de JK, fundamentada sobretudo com base no capital estrangeiro, em empréstimos internacionais, enfrentou dura oposição de setores internos e organismos internacionais que defendiam uma política de estabilização econômica, ou, em outros termos, de austeridade fiscal.
Foi sobretudo a partir de 1959 que os setores oposicionistas ganharam fôlego. Enquanto externamente JK era pressionado pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, a adotar uma política de estabilização econômica e redução dos gastos públicos, internamente JK era responsabilizado pela inflação crescente. Além disso, o governo JK passava a sofrer manifestações contrárias de estudantes, de trabalhadores urbanos e das ligas camponesas. Além disso, ocorre uma fissura na aliança entre PSD e PTB, a partir do momento em que o PTB passa a assumir posições políticas cada vez mais radicalizadas no contexto da Guerra Fria, defendendo, por exemplo, a reforma agrária, fato que desagradou muitos setores do PSD, partido de Juscelino. Os anos JK ocorrem em paralelo ao grande desenvolvimento da economia norte-americana no pós-guerra. É um período de grande otimismo e de grande crescimento econômico, sendo expresso, por exemplo, no termo Anos Dourados. Nesse período se difunde principalmente um modo de vida fundamentado, sobretudo, no consumo de bens manufaturados de uso pessoal e doméstico. No Brasil, essas transformações se consolidam ao longo de toda a década de 50, alterando as estratégias de consumo e comportamento das massas urbanas que viviam nas grandes cidades. A partir das propagandas vinculadas na imprensa escrita, nós podemos ter uma ideia de como se processaram essas mudanças em uma sociedade que se modernizava. Produtos fabricados com materiais plásticos, fibras sintéticas, tornavam-se cada vez mais acessíveis a grande parte da população. Consolidava-se, assim, uma sociedade urbano-industrial, e com ela esse novo estilo de vida, que era difundido pelas revistas, pelo cinema, sobretudo o cinema norte-americano, e pela televisão, que havia chegado ao país em 1950. Ao final dos anos JK, o Brasil havia mudado muito. Muitos foram os avanços, mas também muitas foram as críticas pelo tipo de desenvolvimento adotado por JK com recurso ao capital estrangeiro em oposição a uma política econômica que estabelecesse a estabilização monetária. JK deixou para o seu sucessor uma economia que crescia em média 8% ao ano, mas ao mesmo tempo tinha que conviver com taxas de inflação cada vez maiores, que chegavam a 23% ao ano. Junto a isso, vinha também o descontrole da dívida externa brasileira. Como consequência desse desenvolvimentismo de JK, fundamentado principalmente na industrialização do país, ocorreu um desenvolvimento desigual, visto que grande parte das indústrias se estabeleceu na região sudeste. Contudo, apesar do aumento da inflação e das consequências desse processo, os anos JK deixaram uma sensação de que o Brasil poderia romper definitivamente a sua característica subdesenvolvida. Era possível mudar e o Brasil começava a fazê-lo. Sobre a inserção política do Brasil nesse contexto da Guerra Fria é o nosso assunto da próxima aula. Até lá. Tchau.